Já estamos de volta com o programa Alterosa Rural e eu já aciono meu amigo professor Alexandre Silvio, que vem lá da Universidade dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha com mais um quadro Palavra do Especialista. E hoje nós vamos falar de um assunto especial, as vossorocas. Então vamos fazer alguns programas falando especialmente de vossorocas, não em pastagem, como nós já falamos algumas vezes, né? Pastagens erodidas, degradadas, todo mundo já está cansado de ouvir, né? Já sabemos, já vimos em alguns episódios anteriores aí, né? Alguns programas anteriores, nós já falamos sobre isso. Mas agora vamos falar de algumas vossorocas específicas, ok? Então nós estamos aqui, né? Podemos observar aqui atrás, nós temos uma área bastante acidentada, um terreno bastante acidentado, tá? E observem a formação de grandes sulcos de erosão. Nós podemos observar grandes sulcos. Esses sulcos, eles são formados graças ao caminho das águas. Então, durante os períodos chuvosos, né, e lembrando, nós vamos iniciar o período chuvoso agora, né, a partir de outubro, novembro, dezembro, se Deus quiser, e se as previsões climatológicas e meteorológicas estiverem corretas, iniciaremos o período chuvoso. E nós sabemos que o nosso período chuvoso, período de verão, ele é caracterizado por chuvas bastante intensas, bastante fortes. Exatamente aquela chuva que mais degrada o solo e que mais causa erosão do solo. E nós podemos observar aqui atrás que é uma antiga área de pastagem, uma área que foi abandonada, uma área que praticamente não é mais utilizada, porque também já está bastante erodida, mas nós temos uma característica importante, a vossoroca, que é aquele sistema de erosão bastante profundo. Então, quando a erosão do solo ainda está mais rasa, em torno de 1 metro, meio metro, né, são sulcos de erosão, mas à medida que esse processo evolui e atinge as camadas inferiores do solo, porque o solo é composto de várias camadas, de vários horizontes, então quando ele atinge esses horizontes mais baixos, onde nós temos a rocha em fase de fragmentação, nós falamos que chegamos ao ponto de vossoroca, ou seja, um sulco bastante profundo que não tem mais volta em termos de recuperação, em termos de origem do solo, sistema original do solo a curto ou médio prazo. Só a natureza mesmo, após milhares e milhares de anos, para poder fazer a recuperação desse processo, que é um processo muito lento, desgastante e muito difícil. Então nós podemos observar aqui atrás, era uma antiga área de pastagem que foi abandonada, provavelmente por causa da erosão, e formaram-se as vossorocas. Mas nós podemos observar também que a especulação imobiliária, ou seja, o crescimento urbano, ele tem ampliado muito, não só em Governador Valadares, mas em toda a nossa região. Região daqui do leste de Minas Gerais, do Mucuri, de Jequitinhonha, Zona da Mata, né? Então, todo esse crescimento desses centros urbanos tem acontecido de uma forma bastante intensa. E a ocupação ela tem sido desordenada. Então, nós podemos observar novamente nesse trecho que existem residências próximas às áreas das vossorocas. Né? E observem que parte da vossoroca está atingindo já aquela escadaria que leva ao topo, né? Ao topo daquele morro ali, onde existem várias residências. É um processo lento, é um processo gradual, mas se não houver uma contenção dessa vossoroca, né, a tendência com as chuvas é que ela avance cada vez mais e ela cause dano na estrutura das casas e na estrutura até mesmo do passeio, né, das escadas, como nós estamos vendo lá em cima, podendo causar até um grande risco, né, ou vir a surgir um grande risco com relação aos moradores que residem naquela região. Então, nesse caso específico aqui, nós podemos falar, claro, de uma recuperação vegetativa, de um plantio de espécies arbóreas, de um plantio de uma vegetação rasteira, para reduzir a evolução dessa vossoroca, mas sem dúvida nenhuma, devido à construção das residências e aquela obra, aquela escadaria que leva até o topo do morro, com certeza teremos que ter também, né, uma ação de engenharia, uma ação de contenção mecânica, né, como um gabião, como uma parede de contenção, tá, para poder evitar ou reduzir os riscos da evolução daquela vossoroca sobre as residências e sobre aquele passeio, né? Aquela escadaria que nós estamos observando ali. Então, companheiros, no nosso próximo programa, nós falaremos um pouco mais de vossorocas, mas agora em um outro local, ok?
Um abraço e até o nosso próximo programa. Obrigado, professor, pelas informações. Sábado que vem o senhor volta trazendo mais um quadro Palavra do Especialista, esse quadro que é tão importante e que as pessoas gostam tanto. As pessoas me param na rua, elogiam, comentam, agradecem por esse quadro. Então, na semana que vem o senhor volta trazendo mais uma dúvida, tirando mais uma dúvida, aliás, esclarecendo o nosso telespectador. Pessoal, por falar em esclarecimento, você já ouviu falar de agrofloresta? É um procedimento que funciona da seguinte maneira: você alinha a produção agrícola à preservação ao meio ambiente. Estão querendo, inclusive, implantar um processo desse aqui em Governador Valadares e nós vamos falar disso no futuro. Mas para você entender melhor como funciona, eu trago uma reportagem que vem da Zona da Mata, esclarecendo sobre esse projeto da agrofloresta. Coloca na tela. Ao lado do pé de alface cresce uma bananeira. Hortaliças e árvores são cultivadas intercaladas, em consórcios de culturas agrícolas. Diferente da horta tradicional, onde um só extrato é utilizado. Este sistema é conhecido como agrofloresta. Ele imita e acelera o processo de formação de uma floresta. A gente planta e colhe de 20 dias a 20 anos. Então a gente tem uma colheita prolongada. Além disso, a gente está imitando a natureza, como se a gente estivesse imitando a natureza. Então a gente está criando um microclima e um bioma favorável para o crescimento de todas as plantas que estão aqui. Então o nosso solo está saudável, o solo está coberto, tem biomassa em cima, tem matéria orgânica, uma planta faz sombra para a outra e elas vão se ajudando e vão crescendo conforme o tempo delas, sem a gente precisar fazer muito manejo. Além de contribuir para a conservação do meio ambiente, o sistema agroflorestal desperta o interesse de agricultores por estar ligado à produção de alimentos. Ana Elisa explica que, com planejamento, a colheita em uma agrofloresta começa em 20 dias após o plantio e perdura por 20 anos. As hortaliças garantem um retorno fácil e imediato. No segundo momento, vem a colheita de tomate, café, mandioca. Depois de 2 anos, é a vez dos cítricos darem frutos, como a laranja, o limão, a mexerica. Enquanto isso, outras frutas, como goiaba e abacate, continuam crescendo. A família fazia uma horta tradicional até que chegou na agrofloresta. Agora todos os canteiros são divididos. Como é que funciona essa divisão, Ana Elisa? Então, aqui a gente tem, na parte de cá, a gente tem 10 canteiros. E dentre esses 10 canteiros, 3 canteiros são destinados às árvores. E os outros canteiros a gente planta árvores que ficam um pouco menores, árvores ou plantas que ficam um pouquinho menores que essas outras árvores para elas não se chocarem. Você falou que pensa meio que em forma de uma pirâmide. Então a gente pensa sempre num triângulo. No topo fica a árvore que vai precisar de mais sol. Então normalmente a árvore mais alta que precisa de sol e de luz o dia inteiro. E aí do lado dessa árvore que fica mais alta, que no caso do nosso consórcio é o eucalipto, ficam as árvores que ficam mais baixas, que admitem já um pouco da sombra do eucalipto. O sistema mantém a produtividade enquanto as árvores crescem. A plantação ocorre de uma forma em que todos os andares são aproveitados. Uma planta ajuda a outra no canteiro. A proteção de pragas vem de forma natural. Agora, Adriano, eu tô vendo que aqui no meio desse canteiro de couve tem alguns ovos fincados, né? Para que é isso? Isso a gente aprende com os antigos. O pessoal da antiguidade que planta, que mexe até hoje, avó, tios, amigos antigos, coloca o ovo por causa das larvas da borboleta, que em vez da borboleta posar na couve, ela vai no ovo, que ela é um atrativo para ela vai no ovo, posa ali, deixa os ovinhos dela, vai circulando ali até morrer e não passa para a couve e não vai comer na couve. A agrofloresta gera parte da renda da família. Os produtos sem agrotóxico colhidos aqui são entregues nas casas dos clientes toda semana. A cesta é recheada de hortaliças, legumes e frutas. A família também passa para frente o conhecimento adquirido. Na Fazenda Santa Terezinha são realizados cursos sobre agrofloresta, que atraem pequenos produtores da região e outros interessados. Alguns que querem aprender para o consumo próprio. Vim praticando o processo de horta convencional e não tinha resultados. A partir do curso eu comecei a fazer o manejo, recuperar os meus canteiros mesmo e estou tendo mais facilidade de colher várias culturas num espaço menor, gasto menos tempo, menos água, facilita muito
Como eu tenho pouco tempo por causa do meu trabalho, e por hobby eu vou lá praticando, planto algumas hortaliças, planto alguns legumes, consorciado às árvores, pensando no futuro mesmo, ter umas árvores para me dar sombra. O terreno fica às margens do Rio do Peixe. A primeira agrofloresta foi plantada em 250 metros quadrados. Foram 6.000 mudas em 10 canteiros. Logo, novos sistemas foram criados. O investimento inicial foi pago em 5 meses com a colheita de hortaliças. E o sistema ainda vai dar frutos por mais 20 anos. 6, 7 meses que a gente não tira nada do bolso assim para pôr na horta. A horta já está dando esse retorno para a gente, já tem uns 7 meses. Viu aí? Tomara que o de Valadares saia o quanto antes, porque é uma iniciativa muito interessante. Pessoal, agora para você que estava acompanhando 321, viu aí? Tomara que o de Governador Valadares saia o quanto antes, porque é uma iniciativa muito interessante. Você que está assistindo o nosso programa e estava aguardando a agenda de cursos, é agora, meu filho. Pega a canetinha aí e anota. Fique ligado, porque está no ar a agenda de cursos para você que quer se profissionalizar no campo. De segunda a sexta, curso de TAP, operação com implemento em Teófilo Otoni. Nos mesmos dias, em Itueta, curso de construções rurais. Curso de cerqueiro, arame farpado e liso, nos mesmos dias, em Nanuque. De segunda a quarta, em Caratinga, curso de recuperação e proteção de nascentes. O mesmo curso será ofertado em São Félix de Minas e em Apim, também de segunda a quarta. Na terça e quarta, em Carlos Chagas, curso de inseminador. De quinta a sábado, curso de recuperação de áreas degradadas e alteradas em Sobrária. Se você se interessou por algum curso, procure o sindicato rural da sua cidade. Pessoal, eu vou para um breve intervalo e eu volto já já trazendo uma reportagem sobre o leilão de cafés especiais. O negócio lotou e bombou demais, você vai saber onde foi. Eu volto já já.